nós iniciamos nesse grande universo. Pois bem, o objetivo desse primeiro curso é abordar alguns tópicos fundamentais da cibersegurança que são a base para essa iniciação. Então, vamos dar enfoque em termos, conceitos e também algumas atitudes práticas relacionadas à cibersegurança. Então, alguns pré-requisitos, pessoal, para esse nosso curso é um conhecimento prévio em programação, rede de computadores e sistemas operacionais. Tá? Esses conhecimentos, principalmente relacionados à programação, caso você não tenha, você pode adquirir aqui dentro da própria plataforma da DIL. Existem vários cursos de programação em várias linguagens. Da parte de sistemas operacionais e redes de computadores, nós vamos ter alguns conteúdos dentro desse nosso curso de cibersegurança para fazer que a introdução é um tema que, apesar de ser muito importante, devido aí à vastidão de temas dentro do universo da tecnologia, os profissionais talvez não tenham tanto conhecimento. Então, para isso não se tornar um limitador dentro aí da nossa trilha, nós vamos ter alguns conteúdos relacionados a redes. Então, podem ficar despreocupados. Então, nosso percurso desse nosso primeiro curso, né? Então, nós vamos falar primeiro sobre o que é a cibersegurança, né? Quais são os conceitos, definições, termos. Na segunda etapa, nós vamos já entrar no tema de hacking. Tirar algumas, ou melhor, desmistificar o termo, certo? Existe aí uma compreensão um pouco equivocada do público leigo em geral, né? Na etapa seguinte, na terceira, vamos falar sobre tipos de ameaças relacionadas aí à segurança. Na etapa 4 boas práticas, como se prevenir. Atitudes simples, que evitam sérios tipos de problemas aí com alto potencial danoso. E na quinta e última etapa, nós vamos fazer uma comparação aí entre as funções do Red Team e do Blue Team, ok? Então, todos a bordo e vamos lá. Salve, galera! Então, estamos aí na nossa primeira etapa do nosso curso de introdução ao universo da cibersegurança. Então, hoje nós vamos falar o que é a cibersegurança em si, quais são os termos, as definições, tudo que trata desse assunto. Então, a gente vai falar nesse curso dos conceitos que formam essa área tão vasta. Então, cibersegurança não se trata só do assunto de invasão, hacking, roubo de dados. É muito mais amplo, então nós vamos ver que se envolve até conceitos de comportamento humano, até uma pegada de psicologia, vamos dizer assim. Então, definindo aí a cibersegurança, né? Uma definição aí seguindo, uma definição maior ainda dada pela Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dos Estados Unidos, a cibersegurança ela pode ser tratada como uma arte ou um conjunto de ações e técnicas voltadas à proteção de sistemas, programas, redes, infraestruturas em geral, contra invasões e ações criminosas, né? Então, o objetivo da cibersegurança é proteger todos esses ativos valiosos contra ações maliciosas. E essas ações maliciosas podem ser desde roubo com fins financeiros, ativismo, hacking também. Nós vamos falar um pouco mais além disso. Também com o objetivo em destruir uma infraestrutura ou todo um sistema aí de uma organização ou de um governo rival ou concorrente. Então, a cibersegurança ela é voltada à proteção contra esse tipo de ataques. Então, o foco é garantir que dados valiosos não vazem ou sejam violados em ataques cibernéticos. Então, o foco, pessoal, sempre é o dado, tá? Em última análise, é o dado. Em uma, digamos assim, mais última análise ainda, o foco é pessoa, tá? Porque os dados, eles têm a ver com pessoas, organizações, empresas, governos. Em última escala, são formadas de pessoas, então o alvo acaba sendo as pessoas. Né? Então, os dados, eles são os ativos, é como se fosse o dinheiro no cofre. Então, o objetivo da cibersegurança é proteger esses dados. A infraestrutura, a rede, servidores, computadores, tudo isso é a estrutura à volta, mas o núcleo de tudo isso é o dado. Então, cibersegurança, em última análise, o foco é no dado, ok? Alguns dados sobre cibersegurança. Então, o Brasil é o segundo país do mundo onde mais ocorrem os cyberataques. A gente só perde para os Estados Unidos. Então, como se for ver em números, nesse ano, né, a pesquisa aí, ela abrange aí até o atual ano de 2022, né? No ano passado, até o período atual, quase 500 mil tentativas de invasões ou ataques de DOS, né, DOS, de negação de serviço, foram registrados nos Estados Unidos. Então, é muito ataque. Pensar que um ano tem 365, ou 6, no caso de um ano de sexta, são mais de 1.000 ataques por dia. Então, pense que um ataque desse já pode gerar um potencial extremamente danoso. Então, pensem em quase 500 mil por ano. Isso contra apenas os Estados Unidos. Isso mostra um dado alarmante, mas também é um dado muito bom da perspectiva do profissional de cibersegurança, já que isso vai demandar muito desse tipo de profissional. Então, funções da cibersegurança, né? Então, ela é voltada para softwares, hardwares e redes, ela previne problemas com a gestão de informações e protege os dados armazenados. Então, ela é focada, software, hardware e rede, ela evita problemas para a proteção dos dados. Então, são 3 pilares, vamos dizer assim,
que justifica a existência da cibersegurança. E dentro desse conceito amplo de cybersecurity ou cibersegurança, nós temos algumas categorias, onde ela se enquadra, dependendo do contexto, e nós vamos falar delas agora. Então temos segurança operacional, segurança de rede, segurança de aplicativos, a educação do usuário final e a recuperação de desastres, né, ou disaster recovery. Então, a primeira delas, né, a segurança operacional. Então, ela trata aí das rotinas, onde a empresa, ou uma organização, um governo, ela define quais são as políticas de acesso, ou seja, quem acessa e o quanto essa pessoa com acesso permitido pode acessar esses dados. Então, ali nós temos, por exemplo, administradores, gerentes, funcionários, operadores, os nomes, as políticas, é algo assim muito particular de cada empresa, né? Então, toda muito maleável. Então, podem ter exemplos de empresas que trabalham basicamente com o mesmo mercado, desenvolvendo soluções para fins similares, mas as políticas de acesso podem ser completamente diferentes. A dinâmica dos acessos ela pode ser completamente diferente. A segurança de rede, então, envolve a questão da proteção da infraestrutura, prevenção de ataques, acessos indevidos. Um ataque muito comum é o DOS, Denial of Service, negação de serviço. Então, é sobrecarregar até derrubar o servidor. Então, tudo isso são ataques voltados à rede e a segurança ela é voltada nesse ponto. Então, segurança de rede não é só uma questão de deixar portas fechadas, barrar por IP, criar listas de controle de acesso, mas até mesmo os pontos de rede físicos. Impedir que qualquer pessoa chegue com um cabo de rede e plugue um computador. Parece algo meio ingênuo ou trivial, mas existe um perigo envolvido aí. Então, a segurança dos aplicativos, então isso daqui vem para você que é dev. Tá? Então, envolve o desenvolvimento das aplicações, a programação mesmo, o software em si. Então, seja desktop, web, mobile, brechas de programação também são riscos contra ou melhor, comprometem a segurança. Então, é importante que hajam protocolos, que hajam boas práticas de desenvolvimento, testes, justamente evitando aí esse problema relacionado ao software em si. E também a recuperação de desastres, do tipo, por mais que tenha implementado todas essas etapas anteriores, aconteceu o desastre. E uma coisa é fato, não existe sistema, não existe infraestrutura, nada está 100% invulnerável. Sempre existe uma brecha. Tá? Isso não por incompetência dos desenvolvedores ou por causa da equipe que falhou, mas é porque as coisas evoluem. Então, hardwares evoluem, ficam mais potentes, permitem executar ataques de maiores escalas, softwares ficam obsoletos também. Então, é uma corrida de gato e rato, certo? E então, sempre é necessário estar evoluindo para encarar as novas ameaças. Mas quando isso acontece, é preciso pensar na estratégia de recuperação de desastre para que uma aplicação fique o mínimo de tempo possível downtime, parada. Isso gera muito prejuízo. Pensa aí, por exemplo, uma fintech, onde quanto pior, mais tempo ficar parado, pior é, porque pessoas com dinheiro travado, negociações que não são feitas, e envolve todo o problema em si de ficar parado e não estar lucrando, mas questões judiciais, o comprometimento da marca, muitas coisas, são muitos danos aí que ocorrem. Então a recuperação do desastre serve para mitigar isso e trazer a normalidade o mais rápido possível. E a educação do usuário final. O usuário ele é o ponto mais sensível em toda essa cadeia, porque o usuário é a pessoa, e a pessoa, por não ser uma máquina, ela não age apenas pelo instinto lógico, certo? Existem manias, existem esquecimentos, então um computador onde o usuário sai e não bloqueia a tela, já é uma brecha. Ou o que nós costumamos chamar de shoulder surfing, que é o exemplo até da imagem, é aquele amiguinho que fica aqui atrás de você, vendo você digitar a senha. Isso também é uma brecha, é uma falha de comportamento, né? Então é necessário ter esse foco nas pessoas também, e no final das contas são os usuários das aplicações. Então é muito importante ter o foco no usuário, como eu falei no começo da aula. Também existe uma pegada psicológica aí. Dá aquele senso de alerta, o senso de urgência, de que é extremamente necessário cuidar com a segurança da perspectiva humana. Não ficar plugando pendrive. Achei um pendrive, vou ver o que é. É complicado, né? É complicado. Então, esses pequenos toques, atitudes ingênuas que podem gerar sérios problemas. Não ficar passando senha por telefone, toma muito cuidado com o que você fala. Nós vamos falar sobre ataques de engenharia social mais pra frente também, onde o foco é na pessoa. Então, existe uma série de ameaças voltadas à pessoa em si, ao ser humano. Então, temos alguns pilares fundamentais aí da cibersegurança, né? Então, primeiro, a identificação, né? Então, identificar os ativos e os riscos associados a eles. Ou seja, os dados valiosos, quais são os ataques possíveis, quem poderia tentar atacar, como bolar essa estratégia. A proteção. Então, estabelecer aí políticas, práticas de proteção contra eventos de cibersegurança ou ameaças. Então, fazer pentest, fazer práticas, treinar a invasão, procurar brechas. E isso é um processo contínuo. Não é do tipo, não, eu fiz ano passado, agora tá de boa. Não, isso é contínuo. Como eu falei, as coisas evoluem, as ameaças inclusive. Então, detectar, monitorar eventos, existem várias ferramentas aí relacionadas à análise de comportamento dentro de redes, dentro de aplicações. Isso ajuda a detectar aí
padrões que podem ser nocivos dentro de um determinado contexto. A resposta, então, aconteceu o evento, a ameaça se concretizou, então a resposta, disaster recovery, o contra-ataque. Até um caso muito interessante da questão de resposta, né? A NVIDIA, ela havia sido alvo de um ataque hacker, se não me engano, ou foi no começo desse ano, ou foi no ano passado, onde hackers atacaram os servidores da NVIDIA e queriam dinheiro para não continuar o ataque. Eles ameaçavam divulgar dados, coisas assim. Eles tinham tomado controle aí de alguns servidores. O pessoal da NVIDIA não só recuperou o acesso sem pagar, como também lançou um contra-ataque e criptografou os servidores dos hackers. Então, assim, bom, a gente tá falando da NVIDIA, né? Mas é uma espécie de resposta também. Mas para empresas que não têm esse poder tão grande, né? Para poder fazer um contra-ataque, que deve ter deixado aquela galera muito brava mesmo, existem formas práticas de responder e diminuir aí os danos causados em grandes ataques, né? Que é justamente na resposta e na recuperação, como havia falado, descriptografar, acionar backup, redundância. Então existem muitas boas práticas relacionadas a isso. Então é isso, galera. Chegamos no final dessa aula teórica, certo? Então a gente falou de conceitos, a importância da cibersegurança. Então nas próximas aulas aí do curso nós vamos nos aprofundar em vários conceitos. E isso daí vai servir como um pavimento pro longo de todo o curso. Então nós temos muitas coisas práticas nesse curso, mas a teoria é essencial para você entender o que você está fazendo, ok? Então vejo vocês nas próximas aulas. Até logo! Salve, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda etapa do nosso curso de Introdução à Cibersegurança. Hoje, então, nós vamos falar sobre um termo, muito popular, mas às vezes usado de forma equivocada. O que é hacking? Ou o que é um hacker também? Então, nós vamos explorar esse termo hoje, que é muito divulgado aí na mídia convencional, até por muitas pessoas leigas no assunto. Então, nós vamos trazer aí uma luz a esse termo. Então, de forma geral, né? O termo hacking, ele significa aí comprometer sistemas de computador, contas pessoais, redes de computadores ou dispositivos digitais, né? Então, isso nós estamos olhando pelo lado ruim da palavra, né? Qual é a função aí de um hacker não ético, né? Ou de um cybercriminoso. Então, só que hacking não é necessariamente um ato mal intencionado. E também vai muito além do universo de tecnologia, certo? Então, porque esse termo, ele pode ser utilizado aí para o uso da tecnologia ou algum conhecimento para contornar um desafio com finalidades legítimas. É muito legal, existe um termo chamado life hacking, onde você utiliza conhecimentos aí com recursos comuns, dá um uso extra para qualquer outro recurso, né? Então, se você procurar aí life hacking, você vai ver usos, por exemplo, como utilizar uma vela para uma outra finalidade muito proveitosa, além do que simplesmente tacar fogo e iluminar, né, algo. Ou você poder utilizar uma ferramenta de uma forma para a qual ela não foi planejada, mas você tira um benefício colateral, algo interessante ou algo benéfico, além daquele originalmente projetado, né? Então, o hacking, ou hacking, ele pode ser, sim, algo benéfico, tudo vai depender das intenções de quem está executando aquela ação. E aí, nós temos duas definições, né? Talvez muita gente não tenha ouvido falar, ou falar por cima desse termo. Nós temos o hacker e o cracker. Então, quando um hacker invade uma rede, um sistema, onde ele viola a segurança de forma maliciosa, na verdade, estamos falando de um cracker, ou cracker. Tá, pelo seguinte, mais além, nós vamos falar sobre o ethical hacking, ou hacker ético, onde uma pessoa é contratada, mediante contrato, uma série de documentos ali que balizam aquela operação, para ela invadir uma determinada infraestrutura ou sistema com a finalidade de buscar vulnerabilidades. Então, é um ataque, mas é um ataque consentido de ambas as partes. Diferentemente do cracker, ele tem o objetivo de ter ganhos financeiros ou causar alguns tipos de danos aí, sempre olhando de forma maliciosa. E aí nós temos também alguns tipos de hackers, que eles são classificados de acordo com a legalidade do que fazem, né? Então, sendo Black Hat, White Hat, Grey Hat. Vamos falar um pouco de cada um deles. Primeiro, os Black Hats, ou chapéu preto, né? São aí pessoas que utilizam conhecimento e ferramentas tecnológicas para fins maliciosos, né? Seja vazar informações, comprometer sistemas, fazer extorsão. Como é um clássico aí dos ransomwares que criptografam HDs não, criptografam arquivos, comprometem todo um sistema, e aí um hacker vem e exige pagamento em troca da chave para descriptografia. Isso é um exemplo de hacker Black Hat, certo? Então, é algo malicioso, algo mal intencionado. A questão do vazamento de dados ainda tem uma certa polêmica. Por exemplo, teve o caso do Edward Snowden, que vazou dados da NSA dos Estados Unidos, inclusive virou filme a história dele. Tem o caso do Julian Assange, da Wikileaks, que ele vazou muitas informações a respeito de ações militares, mortes de inocentes, tudo mais. Então, assim, fica naquele limbo do tipo, ele fez um ataque legal, que não era consentido.
Porém, ele expôs coisas também que não eram nem éticas, às vezes, coisas erradas. Então, fica também um debate aí ético sobre a questão, né? Tem gente que apoia, tem gente que é contra, tem gente que não sabe opinar sobre o assunto, porque realmente é um assunto muito polêmico. Os white hats, eles são o contrário, né? Eles são os hackers éticos, que eles utilizam os conhecimentos aí para procurar ameaças e proteger sistemas com base em acordos e contratos. Então, tem muitas empresas que atuam dessa forma. Só que o hacker ético, ele tem um limite. Então, o que vai balizar os limites é o contrato. Então, vai falar, você vai invadir, por exemplo, teste o módulo de usuários. Então, toda a parte de sign-up, sign-in, atualização de usuários, permissões, políticas de acesso. Se por acaso ele encontrar uma vulnerabilidade em outra área que está fora desse escopo, ele não vai agir. Ele pode até avisar o contratante, mas se o contratante falar, tipo, não mexa nisso, o hacker ético não vai mexer. Se ele avançar por conta, ele já sai do escopo de hacker ético e acaba se tornando um black hat em vez de um white hat. Então, é complicado, assim, é uma linha muito tênue, certo? É uma linha muito tênue. Mas, basicamente, dá para dizer que a diferença do white hat por black hat é o consenso entre as partes, entre o invasor e o invadido. E o grey hat, ele é um tipo intermediário, assim. Ele é aquele cara que não tem a permissão de invadir, mas ele invade e fala assim, eu invadi o teu sistema, encontrei essas vulnerabilidades e eu sei como resolver. Quer me contratar? E aí a empresa decide o que fazer. Alguns hackers grey hat, eles já são um pouco mais agressivos. Eles são do tipo, encontrei tal vulnerabilidade, acessei tal dados, você tem tanto tempo para resolver esse problema, se você não resolver, eu vou expor essa vulnerabilidade ao público e você vai se dar mal. Acaba sendo, de certa forma, extorsão. Só que é uma extorsão antes de causar o dano. Então é por isso que é o grey hat. Ele não chegou a agir de forma maliciosa, já causando dano e exigindo dinheiro, mas ele avisa sob ameaça. Então acaba ficando ali um meio termo entre um e outro, né? Então, também é uma parte polêmica, onde se discute muito a ética sobre isso. Questão da legalidade. Então, parte-se do princípio que todo hacking do tipo Black Hat é ilegal, não tem consentimento prévio aí da parte invadida. Enquanto White Hat, existem acordos e limites estabelecidos entre as partes. Mais para frente, como nós vamos falar de penetration tests ou pen tests, nós vamos falar aí sobre como documentar essa coisa toda, como definir o escopo, os limites, né, que embasam aí essas invasões acordadas. Bom, então, pessoal, a gente pode ver aí, durante essa aula, que o termo hacking ele vai muito além do que só ataques e invasões de sistemas de redes, né, e vai muito além do que apenas tecnologia. Então, ele aborda aí o uso de conhecimento para chegar num determinado final, ou melhor, num determinado fim, superando aí desafios. Mas o nosso contexto aqui nós vamos falar basicamente de invasão e comprometimento de sistemas. Lembrando, nem todo hacking, nem todo hacker é mau. Tudo vai depender das intenções e dos consentimentos envolvidos, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira etapa do nosso curso de Introdução à Cibersegurança. Então, agora nós vamos falar das principais ameaças que existem aí na esfera cibernética. Então, vamos lá, a gente vai conhecer esses tipos de ameaças que são contra aplicações, infraestrutura, servidores e redes de computadores, certo? Então, existem aí várias vertentes que dão origem aí a diversos tipos de ameaças. Então, eles não são apenas direcionados contra o sistema, tá? Então, também contra as pessoas. Então, é nesse contexto que existe a engenharia social, que nós vamos ter aí uma aula só sobre ela. Então, tem diversos aí pontos, seriam algo do tipo diversas frentes de batalha que a segurança cibernética precisa atuar. E pessoas aí é um elo muito sensível dentro dessa cadeia. Então, elas podem surgir aí de vários lugares, de várias pessoas e contextos. Então, vamos falar um pouco aí desses contextos que originam os ataques, né? Então, nós temos de um lado os atores e as motivações, né? Então, nós temos aí países, né, nações ou estados com a motivação geopolítica, né? Muito se fala aí dos hackers russos, da NSA espionando, os hackers israelenses. Então, um exemplo muito clássico aí, né, de ataque entre nações, temos o caso do vírus Stuxnet, que dizem que foi o Mossad, né, não exatamente a organização, mas que Israel usou contra o Irã, onde eles conseguiram quebrar uma centrífuga de enriquecimento de urânio para a produção aí de bomba atômica, seja lá o que for. Então, eles conseguiram comprometer essa infraestrutura com um ataque hacker entre países, né? Então, esse é um exemplo de motivação geopolítica, né? Temos os cybercriminosos com objetivo de lucro, né? Então, temos aí os ransomwares, né? Como o caso famoso do WannaCry recentemente, onde as informações eram criptografadas e a pessoa tinha que pagar dinheiro, era Bitcoin no caso, para receber uma chave e descriptografar. Se
E ela tinha um prazo para isso, caso não pagasse, a chave seria descartada e os dados nunca mais seriam recuperados. Além disso, temos hacktivists, até o caso do próprio Edward Snowden, o Julian Assange, né? Então, que eles também atacaram, né? Eles vazaram informações das instituições com motivos ideológicos, né? Explanar aí o que rola, além do que a gente tem de informação disponível, né? São coisas interessantes também. Grupos terroristas, das mais diversas vertentes aí, então mais uma questão de violência ideológica, né? Tem também os stalkers, né? Essa galera que fica seguindo, né? E ameaças internas, que são, por exemplo, funcionários descontentes que vazam informação com o objetivo de se vingar ou de tirar dinheiro quando acontece alguma coisa. Está descontente, seja com salário, seja com a condição de trabalho, e vê uma forma também de se vingar ou de obter um lucro extra em cima disso, né? Isso acontece muito em questão de espionagem industrial. Então, um funcionário insatisfeito em um cargo muito estratégico, ele acaba se tornando uma ameaça interna dentro de uma organização, justamente porque ele pode ser alvo de um ataque e vazar informações sensíveis e comprometer todo o resto. Então, isso é muito... É algo assim, extremamente importante, né? E vejo assim que tudo tem pessoas por trás. Por trás dos atores, como a gente deu nomes aqui, são pessoas. Tá? Então, sempre o foco ali, em última análise, é pessoa. Ok? Então, temos vários tipos de ataques, né? Temos os phishings, né? Que são aqueles e-mails com software malicioso, com script malicioso por trás, com o objetivo de roubar dados, né? Isso acontece muito de e-mails de banco, né? Que pedem lá número do cartão, senha e o CVV, o CVC, código de verificação. Então, isso acontece muito, principalmente golpes na internet. Tá? O spoofing de DNS daí já é um comprometimento de servidor, onde o servidor aí é hackeado e o tráfego é direcionado para outro lugar. É um servidor do hacker, no caso. Roubo de cookies, que é uns cookies que trafegam as informações, tipo tokens de acesso, códigos MFA. Então, ali se trata de um roubo de identidade, para você poder navegar de forma maliciosa, como se passando por um usuário legítimo. Então, tudo isso daí também tem prevenção. Tá? XSS, que é uma espécie de injeção de script, isso acontece muito com campos mal validados em formulários, onde injetam JavaScript lá dentro e pode ter acesso aí a várias informações privilegiadas. E o SQL Injection, que é parecido, só que voltado ao banco de dados. Então, acaba injetando comandos SQL em entradas que deveriam ser unicamente para dados, mas por causa de uma falha de validação, acaba permitindo aí esse tipo de ataque. E aí temos o Top 15 Cyber Threat. Isso daí foi feito pela agência da União Europeia voltada à cibersegurança. Então, essa é uma agência da União Europeia. Isso daí são dados até captados pela própria organização estatal. Então, aí nós temos malwares sendo os primeiros de todos. Então, justamente por causa desse potencial de espalhar software malicioso. Aí temos ataques na web, os phishings, os ataques contra aplicações web, spams de e-mail, ataque de ligação de serviço, roubo de identidade. É um negócio cada vez mais... está se tornando cada vez mais danoso, justamente para a migração aí de muitos processos que antes eram manuais, na base do cara crachar. Muito aí também por causa do home office, que foi incentivado aí pela pandemia, né? Então tudo se tornou muito mais online. Então surgiu essa demanda muito, muito grande por soluções. Só que essa demanda muito urgente também acaba criando uma série de problemas, justamente porque a segurança é algo que exige tempo para ser elaborada, né? Então muitas vezes as empresas focam em vender e não dão tanta atenção na parte de segurança e acaba se dando bem mal aí no rolê, vamos dizer assim, né? Se dá mal no mercado, porque um vazamento de dados, como um data breach, que é vazamento de dados, se você tem uma base de dados de usuários que é dados sensíveis, isso daí pode destruir completamente um negócio, porque queima a reputação, processo judicial, perda financeira. Tá? Por exemplo, imaginem um grande laboratório que faz análises de exame de HIV. Tá? E de repente vaza todas as identidades das pessoas soropositivas. Cara, isso daí é um dado sigiloso, né? Tanto que é unicamente a pessoa que fica sabendo quando ela recebe o resultado. Mas se isso vaza público, é algo assim terrível, porque você vai atingir pessoas de uma forma catastrófica. A gente não sabe como que uma pessoa lá vai reagir com um dado desse sendo vazado, né? Então é algo extremamente sensível. Temos também os botnets, nós vamos ver isso depois, tá? Manipulação de dados, perda de dados. E além disso tem toda a questão de engenharia reversa, vazamento aí, espionagem industrial. E também o 15º, o cryptojacking, é basicamente software rodando na máquina das pessoas minerando criptomoedas para alguém. Então, se você vê lá, nossa, mas por que meu processador tá tão pesado se eu só tô com uma aba aberta? Você vai lá no teu Task Manager e vê lá um processinho cripto alguma coisa. Alguém estava usando o seu computador para minerar criptomoedas. É triste, mas acontece. Eu sou desenvolvedor blockchain também, programa aí voltado à parte de criptomoedas.
Já li bastante aí sobre isso e realmente a galera aproveita aí para minerar umas shitcoin aí. As moedinhas que vale pouco, mas se você tem custo zero para minerar, então qualquer lucro é lucro, né? Então a galera vai na malemolência aí. Bom, então chegamos aí ao final da nossa aula, tá, galera? Então, como a gente pode ver, tem muitos tipos de ataques e uma quantidade imensa de novos surgindo aí, né? Que é, por um lado, assim, algo preocupante, mas que é uma excelente oportunidade de negócio para quem quer trabalhar com cibersegurança. E como eu falei, não sendo apenas um ethical hacker, red team, blue team, mas até para você desenvolver software de uma forma mais segura dentro de empresas que já têm aí seus processos definidos. Assim, é um leque enorme, é uma área que vai ser aproveitada em todas as áreas de tecnologia, então o futuro é promissor. Bom, então, ao longo desse curso, vamos falando mais sobre essas ameaças e também simular alguns ataques e também aprender como se defender, ok? Então, nos veremos nas próximas. Até logo! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta etapa do nosso curso Iniciando no Mundo da Cibersegurança. Então, nas aulas passadas, nós acabamos por ver os tipos de ataques e as ameaças aí relacionadas à cibersegurança. Nessa aula, nós vamos falar das boas práticas, como combater essa ameaça, mitigar e amenizar os danos possíveis. Então, como nós falamos, várias ameaças foram vistas, vários tipos, várias vertentes, né, de ameaças e que tipo de danos elas podem causar, né? Então agora nós vamos falar das boas práticas, que são utilizadas aí no combate e prevenção desses ataques cibernéticos. Então, boas práticas, galera, são um conjunto de ações, né? Então, elas passam por diversas etapas, né? Desde o uso de sistemas seguros e confiáveis. Software craqueado é uma brecha terrível, tá? Porque facilita muita injeção de código malicioso. Então, não é legal usar o software pirata, justamente porque o crack, ele pode ser ali uma porta de entrada, uma vulnerabilidade dentro do sistema. E além dessa parte de sistemas, softwares, hardwares, temos aí o comportamento dos usuários. E eu diria que aqui é o ponto principal. Começa com as pessoas. Não adianta ter o melhor dos softwares se as pessoas utilizam de forma incorreta ou tem um gerenciamento negligente aí de chaves e senhas. Então vamos lá. Nós vamos discutir aqui algumas categorias dessas boas práticas, começando com a conscientização de pessoas. Trata de comportamento, é um fator humano aqui. O controle de acesso aos ativos críticos, dados, rede, servidores. A proteção dos dados confidenciais, então restringir ao máximo o acesso apenas aqueles que realmente necessitam ter acesso. A robustez da segurança e proteção da rede. Cuidar com muitas coisas, como, por exemplo, pontos de rede, uma rede aberta, isso daí tem que ser muito bem tratado. E o gerenciamento de identidades. Quem, de fato, está acessando um determinado recurso, se a pessoa é realmente quem ela diz ser, ou se é um ator malicioso usando uma identidade disfarçada. Então, tudo isso daí são boas práticas de segurança. Então, vamos lá. A conscientização das pessoas, galera. Então, ela é uma abordagem centrada em pessoas, envolve muito comportamento, tá? Então, desde não deixar a tela do computador desbloqueada, muito cuidado ao salvar senhas, questão de login automático também, atentar para a negligência. Então, é muito problema. Aliás, a negligência ela é fonte de muitos outros problemas. Então, a estatística desse ano agora, de 2022, que dentre todos os vazamentos de dados, de informações que ocorrem, 62% são relacionados a negligências e erros de usuários. Então, o sistema faz tudo certo, mas o usuário vacila. Como, por exemplo, clica num link indevido, caiu numa armadilha, né, um e-mail que instala o script, compromete a máquina, rouba senhas. Então, é muito importante aí a questão dos filtros de spam e consciência aí para as pessoas não terem comportamentos de risco. Outro ponto importante é o controle de acesso a ativos críticos. Então, se trata aí de dados sensíveis. Então, a questão dos dispositivos remotos, que eles precisam ser integrados com outras partes dos sistemas. Nisso acaba tendo brechas. Pensar que integração é o mesmo esquema de abrir o portão da sua casa. Então, ali é um ponto vulnerável, é um ponto de ataque. Então, manipulação de senhas com seguranças, a quantidade de caracteres especiais e uso do privilégio mínimo. Ou seja, uma pessoa vai fazer única e exclusivamente as ações que lhe cabem. Ela não vai ter do tipo, eu sou um usuário tester, mas peguei o usuário administrador porque dá muito trabalho ficar configurando um perfil de acesso só para você. Não, é privilégio mínimo. Só faz o que realmente deve fazer. Proteção dos dados confidenciais, então ter atenção aos usuários privilegiados, aos comportamentos, como tratam as senhas, como tratam todas as credenciais, onde acessa, quais computadores as pessoas utilizam. O monitoramento de acesso de terceiros, então se outras pessoas precisam ter acesso, o tempo determinado de acesso, até onde ela pode andar, e também backup, tá? Sempre backup. O caso de algum problema que corrompa os dados, derruba o servidor, tem os dados replicados, e isso pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte de uma empresa. Se a empresa é atacada e ela perde completamente a base de dados, ela não consegue trabalhar, e aí tudo colapsa.
Então, segurança robusta e proteção de redes, né? Então, políticas hierárquicas de segurança cibernética, então, são políticas que são herdadas entre os atores. Por exemplo, eu tenho administradores, eu tenho gerentes, eu tenho subgerentes, tenho ali um administrador de baixo escalão. Então, todas as restrições, elas são herdadas, como se fosse um processo de herança mesmo, literal. Então, dessa forma, ela tem um padrão de políticas de acesso. Proteção da rede corporativa, então, muito cuidado com pontos de acesso, pontos na parede mesmo, qualquer pessoa chega lá e pluga o computador e tem acesso à rede, dependendo aí do nível de falha, de proteção, de conhecimento do atacante da intenção maliciosa, você pode fazer um grande estrago. E as auditorias, visando a encontrar os pontos de brecha e o que pode ser corrigido. Além disso, gerenciamento de identidades, biometria, são características individuais que filtram as identidades, usar a autenticação de múltiplos fatores, se compromete uma parte da senha, a outra, ou melhor dizendo, se compromete alguma credencial, precisa de outra que aí não foi comprometida. Então, quanto mais camadas de proteção, melhor. Engessa um pouco o processo, de fato, é mais trabalhoso. Em vez de só clicar o Enter aqui com a minha senha salva, eu tenho que olhar no celular, depois olhar no e-mail, olhar lá no MFA. Dá trabalho, mas é pela segurança. Então, o papel justamente da empresa é como tornar isso mais dinâmico, mas sem perder a segurança, certo? Então, todo cuidado é pouco aqui. Então, vai um balanço aí de agilidade e segurança. Bom, então é isso, pessoal. Usar boas práticas de cibersegurança é a diferença entre a vida e a morte de uma organização. Um governo pode colapsar, uma empresa pode colapsar, uma multinacional pode ter sérios problemas, visto o dano financeiro e reputação causado por esses ataques, né? Como, por exemplo, invadiu a empresa, roubaram os dados. A empresa que falhou em se proteger, certo? Ninguém vai culpar o hacker. O cliente da empresa, ele vai ser prejudicado porque ele é cliente da empresa. Então, isso dá muito problema. Então, é um tema muito sensível. Então, boas práticas, foco no usuário. Ok? Bom, então chegamos aí ao final dessa nossa aula. Pessoal, então atentem para essas boas práticas, levem para o dia a dia. Não é só uma questão do profissional de cibersegurança, mas de qualquer pessoa que utiliza qualquer sistema. Desde o usuário menos privilegiado até o master super admin, todos têm que ter boas práticas no gerenciamento aí e acesso. Feito? Então nos vemos na próxima aula. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos à nossa quinta etapa, a última aula do nosso curso, onde nós vamos falar hoje sobre Blue Team e Red Team. Vamos saber, então, o que esses dois times fazem dentro do conceito de segurança cibernética. Então, devido aí ao aumento tanto da quantidade como da complexidade dessas ameaças dentro aí da segurança cibernética, as organizações, sejam governos ou empresas, elas têm utilizado uma abordagem mais estratégica na questão da segurança. Então, quando se fala nessa abordagem estratégica, é o uso de times Red Team e Blue Team, onde eles ensaiam técnicas de ataque e defesa, tentando encontrar e corrigir falhas, brechas de segurança. É jogo de guerra, pessoal. Bola um cenário, executa, testa e examina o resultado. E aí, com base nesses resultados, as empresas conseguem se proteger e prever tanto os cenários e uma reação no caso da ocorrência de um determinado cenário. Então, o Blue Team e o Red Team, eles têm funções distintas nesse contexto. Então, o Red Team, ele é a segurança ofensiva. Ele vai atacar, ele vai tentar explorar, encontrar as brechas e comprometer o sistema. Mas ele é um ethical hacker, ou seja, esses ataques eles são limitados pelo consenso entre as partes envolvidas. Então, a empresa determina até onde ele vai atacar. Então, não é um ataque generalizado. É uma área específica com um nível de acesso específico. Então, ele vai explorar as vulnerabilidades, vai testar essas vulnerabilidades, tentar adquirir o acesso ilegal, entre aspas, né? O acesso não concedido, por meio dos pentests. E aí temos os black box testing, nós vamos falar mais depois desses testes, mas basicamente temos 3 tipos, que é o black box, que é o pentester, o atacante, ele não faz ideia, ele não tem nenhuma informação prévia. Usuários, domínios, padrões, sabe nada, ele tem que fazer o recon, né? Que é o reconhecimento aí do ambiente para extrair essas informações. Pode usar engenharia social, atacando as pessoas, passando a conversa, como a gente diz, e também o scan de aplicações, buscando aí portas e aplicações abertas e vulneráveis. Por outro lado, o Blue Team ele vai atuar na segurança defensiva. Então ele vai neutralizar o ataque e fechar as partes vulneráveis. Ele trata da proteção da infraestrutura, controle de danos, mitigação de danos, respostas a incidentes, por isso é muito importante ter em mente os cenários, para saber que ação tomar, a segurança operacional, manter a estabilidade do sistema, mesmo num cenário de ataque, busca por ameaças e também a perícia digital, né, a Digital Forensics. É o trabalho de perito mesmo, analisar os rastros depois de um ataque para chegar na origem. Então, o Red Team, ele é formado com o objetivo de fazer os testes no cyberataque,
Esses profissionais aí têm autoconhecimento sobre as principais ameaças, então eles simulam tentativas para fazer a invasão de uma rede ou de um sistema. O papel do Blue Team já é o contrário, é evitar que os ataques tenham sucesso. Então, modifica as estratégias, realoca os recursos, os mecanismos de proteção, justamente para que ele se torne mais forte e seja prevenido aí contra ataques. E nesse meio termo, nós temos o Purple Team, que quando mistura vermelho com azul, você tem o roxo, né? Então, ele carrega um pouco de cada time. Então, ele consegue aí ter uma visão mais ampla dos dois lados. Então, ele é uma espécie de 2 em 1. Tem profissionais de ambos os times, e dessa forma, e pode aproveitar dessas técnicas também de conhecimentos, tanto para simular os ataques, como também para bolar estratégias defensivas contra esses ataques. Então, o Purple Team, essa fusão, combina os times em uma única unidade. Isso tem uma vantagem muito grande, porque se tratando de 2 times, como o Red Team e o Blue Team, tem todo um peso, uma certa burocracia para os 2 times se comunicarem e trocarem informações. E o Purple Team, ele quebra essa barreira, sendo ali os dois tipos de profissionais atuando como uma única unidade. Isso facilita muito a troca de informações. Então, o compartilhamento da informação, o conhecimento, ele causa, né, uma otimização, tanto no tempo como de recursos. Existem várias certificações nesse contexto de hacking, mas as principais aí tem a CEH, que é o Certified Ethical Hacker, e do IC Council, Council Certified Security Analyst, ou EXA. São certificações altamente valiosas no mercado, são difíceis de tirar, elas exigem muito estudo, muita dedicação, mas se você está aqui é porque você já está interessado nesse universo, então é daqui para frente, ok? Então é isso, pessoal. Então chegamos aí no final dessa aula, onde então nós falamos de uma forma panorâmica, sobre como as empresas, organizações, governos se preparam para combater as ameaças cibernéticas e, por consequência, se demanda de uma alta especialização dos profissionais. São profissionais escassos, muito valiosos no mercado, ok? Então, ao longo dos próximos cursos, dos próximos módulos, nós vamos entender e praticar como atua um profissional de cibersegurança. Então, espero que vocês tenham gostado desse curso. Nos vemos